Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, onde você estiver assistindo esse programa neste momento. Esse programa, como disse, produzido pela TV Grandourados. Minha gratidão aqui ao diretor Rubens, a Roseli e toda a sua equipe, e também transmitido pelo programa pela TV Com Brasil. Então, nossa gratidão a toda a direção aí da TV Com Brasil e a você que nos acompanha, todo o Brasil. Nossa gratidão e que Deus abençoe muito a sua vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para trazermos um assunto muito importante para nós hoje. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Touraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você uma meditação do Salmo 133 para falar da excelência da união fraternal, da comunhão fraternal. Olha como diz o Salmo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo é muito precioso, é um salmo de Davi, também chamado Salmo de Romagem. Eles cantavam nas peregrinações religiosas quando iam para as grandes festas em Jerusalém. Então imagina os judeus de todo o território de Israel se dirigindo para Jerusalém, festa da Páscoa, festa das colheitas, festa dos tabernáculos, né? A festa do Pentecostes. Então eram festas que era convocação nacional. Então as famílias iam todas cantando, louvando a Deus. Os salmos 120 até o salmo 134 são 15 salmos chamados Cânticos de Romagem ou Cântico dos Degraus. Tanto cantava durante a peregrinação, enquanto ia para Jerusalém, quanto cantava também em Jerusalém. Chama Cântico dos Degraus porque era compatível com a escadaria do templo em Jerusalém e os degraus ali daquela escadaria do templo em Jerusalém. Então era um tempo muito precioso para eles. E esse salmo, composto pelo rei Davi, era exatamente um salmo para falar da união do povo de Israel no Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, eu sugere que esse salmo foi composto por Davi por ocasião ali daquela passagem de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, quando os anciãos de Israel descem até a cidade de Hebrom para ungir Davi rei sobre todo Israel. Então Davi é agora ungido rei sobre todo o Israel. Os anciãos descem ali. Para quem não conhece a história bíblica, Davi foi rei somente sobre Judá e Benjamim durante 7 anos e meio. E quando então desceram os anciãos até Jerusalém, ou até Hebrom, onde estava Davi, para torná-lo rei sobre as 12 tribos de Israel. E ao todo Davi reinou 40 anos, sendo 7 anos e meio apenas sobre Judá e Benjamim, e o restante desse período sobre todas as 12 tribos de Israel. Foi o grande rei que unificou todas as tribos de Israel. E sugere que esse salmo foi composto exatamente após a ida desses anciãos e príncipes
até Davi para ungí-lo sobre todo Israel, como rei sobre todo Israel. Então ele compõe no sentido de unificar as 12 tribos de Israel. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é agora um atirando para um lado, outro para o outro, um puxando para aqui, outro para lá, mas unidas, as tribos estavam unidas. E como parte desta unidade nacional, eles deveriam então, quando iam para as festas de Jerusalém e durante as festas de Jerusalém, este salmo deveria ser cantado e também utilizado pelas famílias no dia a dia como oração, porque era dever de todas as famílias atender a este apelo do rei da unidade daquela nação, a união fraternal. Só que esse salmo é um salmo que extrapola as divisas de Israel. É um salmo que, quando nós olhamos para o contexto geral das Escrituras e olhamos para Cristo, aquele que veio promover a paz entre Deus e os homens e quebrar a parede da separação entre judeus e gentios, este salmo agora, para nós como igreja, ele representa a excelência da união fraternal. E ele representa a unidade mística da igreja invisível de Deus em toda a terra. Ele representa a beleza da união fraternal, e o salmista vai descrever aqui que essa união fraternal, que é bom e agradável, é tão preciosa quanto o óleo da unção do sacerdote Arão, que derramado na sua cabeça, desce pela sua barba, atinge a sua estola sacerdotal e vai até as bases, derrama até chegar à ponta das suas vestes. Então o salmista está dizendo, olha, a união fraternal é uma bênção de Deus para o seu povo, tão preciosa, que ela é como este óleo da unção sacerdotal. Ou então, a segunda comparação, como o orvalho, que desce sobre os montes, desce do Hermon até Sião, banhando todo o vale do Jordão, trazendo vida, trazendo esperança. Assim é a beleza da união fraternal. E o Senhor derrama ali a sua bênção e a vida para sempre. Eu quero aplicar isso aqui a uma realidade muito preciosa. Estarmos unidos ao corpo de Cristo e preservarmos esta união. Essa união não é construída por nós. Se fala muito nos nossos dias em ecumenismo. Não existe este ecumenismo tão pregado aí. A verdadeira unidade do corpo de Cristo, ela foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Não é um jogo de interesse religioso ou político-religioso que vai promover uma comunhão do corpo de Cristo. Essa comunhão já foi promovida lá na cruz de Cristo. O que nos cabe hoje é preservar esta união. Todo verdadeiro cristão que está unido em Cristo é nosso irmão e faz parte da família da fé, desta unidade do corpo de Cristo em toda a igreja e em toda a terra, independente da placa da sua igreja, da sua denominação. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura e está unida à igreja de Cristo em toda a face da terra. Então, quando o salmista canta esta união, fala assim, é bênção de Deus, ela vem de cima para baixo. Interessante que o tempo todo aqui está dizendo, ela vem de cima para baixo, não é promovida pelo homem, ela é uma bênção de Deus, que vem de Deus para nós. Então ela já foi executada, ela já existe em Cristo e agora cabe a nós cultivá-la, cultivando a nossa fé bíblica, a nossa fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos unidos nesta união fraternal a irmãos e irmãs de toda a terra, ainda que nós não os conhecemos, ainda que não pertencem à nossa denominação religiosa, ainda que nós não os temos na melhor linha de doutrina que se possa imaginar, esta união fraternal ela é feita em Cristo. É claro que as sãs doutrinas
acompanha a verdadeira fé, a genuína fé em Cristo, no Evangelho, na graça de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que não é uma placa denominacional que promove essa união ou que destrói esta união. Ela é produzida por Deus na pessoa de Cristo e cabe a nós apenas desfrutar desta comunhão fraternal. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba e vai até a orla das vestes do sacerdote. Assim é esta bênção de Deus, de cima para baixo, ela vem sobre nós. E esta comunhão, ela é tão preciosa. E aqui o Salmo nos dá 3 lições muito importantes sobre esta comunhão do corpo de Cristo, esta unidade mística da igreja em toda a terra. Primeiro diz assim, que é uma comunhão agradável. E aqui eu quero dizer que a comunhão também da família e a igreja, quando nós integramos a nossa família, a igreja, o corpo de Cristo, nós estamos integrando a nossa família numa grande família, a família de Deus, a família da fé, uma família que transcende os nossos olhos, vivemos e administramos estas coisas, essa pauta pela fé em Cristo, então ultrapassa todos os limites nossos próprios, nós estamos unidos a Cristo pela mesma fé, pelo mesmo amor, pela mesma esperança, pelo mesmo batismo em Cristo. Então, essa união é agradável. Como é bom e agradável quando nós conseguimos ver uma igreja, o corpo de Cristo, unidos, na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma direção, diante do mesmo Evangelho. É assim que nós estamos unidos, não é uma articulação política e que desconhece o Evangelho, que desconhece a aliança com Deus. Não, nós estamos unidos de uma forma espiritual, mística, em Cristo, no mesmo corpo. E essa comunhão é muito agradável. Onde nós encontramos um irmão na fé, uma irmã que tem esse mesmo valor, esse mesmo princípio, que crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, que tem a Bíblia como palavra única e inerrante de Deus, como única regra de fé e de prática, que crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que ora a Deus como Pai e espera a volta de Cristo. Esta união fraternal é tão gostosa, ela é agradável, é bom e agradável. E a palavra agradável aqui, no hebraico, é a mesma usada para quando você ouve a harmonia da música. Imagina uma orquestra tocando, aquela harmonia da música. Se essa orquestra estiver desafinada, é um desastre ao nosso ouvido. Mas quando ela está afinada, o violino sobe aquele tom mais alto dentro da afinação, há uma harmonia musical. A palavra para agradável, a harmonia do corpo de Cristo é a mesma para a harmonia de uma orquestra. É por isso que o salmista diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos preservar a nossa fé em Cristo, pura e genuína. E assim, independente e muito além do nosso relacionamento próximo, nós estamos unidos no mesmo corpo, na mesma fé, na mesma esperança. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuar a exposição deste Salmo 133. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, a toda a direção aqui da TV Grandourados, e meu abraço também a toda a direção da TV Com Brasil. Onde você estiver, nosso abraço especial para você e para a sua família. Hoje nós estamos lendo e meditando no Salmo 133, que fala da beleza da união fraternal. Como é bom estarmos unidos em Cristo,
na mesma fé, na mesma esperança, no mundo inteiro. E se não tem essa mesma fé e essa mesma esperança, não é uma política eclesiástica que vai resolver a questão da unidade da igreja em toda a terra. Faz parte desta unidade, promovida por Cristo na cruz, todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta comunhão, ela é preciosa, aqui diz que ela é agradável, mas essa comunhão também do amor fraternal, ela não é só agradável, ela é necessária. A família e a igreja precisam de estar unida no mesmo propósito, unida na mesma causa, a causa da família com a igreja, a causa da igreja com a família. A nossa família, quando unida à igreja, compomos com ela o corpo de Cristo, este corpo místico de Cristo. A igreja depende do bom cuidado da família. Se você é um pai de família, uma mãe de família, um filho que me ouve, lembre que quanto melhor você cuidar da sua família dentro dos propósitos de Deus, mais você está ajudando esta comunhão fraternal do corpo de Cristo. Ela é necessária. O texto aqui diz que é como o orvalho que desce do Hermon e rega todo o vale do Jordão, chegando até o Monte Sião. O Monte Sião é onde está construída Jerusalém, sobre o Monte Sião. Tantas passagens bíblicas citando esta beleza. Ali foi construída a cidade de Davi. Davi tomou Jerusalém dos jebuseus e estabeleceu ali a cidade de Davi, construiu ali Jerusalém como a capital das 12 tribos de Israel. E ali em Jerusalém, então o orvalho do Hermon desce sobre os montes, banhando todo o vale do Jordão, chegando até o Monte Sião. É uma comunhão preciosa, refrescante, esta unidade, a comunhão do corpo de Cristo, viverem unidos os irmãos em Cristo. Ela é uma comunhão tão preciosa que ela é uma comunhão necessária, como aquele orvalho que desce banhando o vale para manter viva as plantas. As nossas crianças, elas precisam da beleza desta união fraternal para elas viverem uma fé genuína, sincera em Cristo. Os nossos jovens e adolescentes precisam desta comunhão fraternal para amadurecer a sua fé em Cristo. Nós, adultos e até os idosos, precisam desta comunhão fraternal para o fortalecimento da sua fé dia a dia em Cristo. Então, esta comunhão, ela é necessária para o nosso crescimento espiritual. Ela é necessária para vermos a igreja não como uma sinagoga da contenda, mas como uma unidade do corpo de Cristo sobre a face da terra. Esta comunhão é necessária porque a igreja fortalece a família e a família fortalece a igreja. A igreja fortalecendo a família dia a dia e a família dia a dia fortalecendo a igreja. Então esta comunhão, além de ser boa e agradável, o Salmo diz que ela é também necessária. É como aquele orvalho que banha o Jordão, que banha o vale chegando até o Monte Sião, onde Deus estabelece ali a bênção do frescor das plantas. Quando Elias foi avisar a grande seca de Israel, ele diz: tão certo como vive o Senhor, não cairá durante 3 anos e 6 meses sobre a terra, nem chuva e nem o orvalho do céu. Então veja como é necessário este orvalho. Esta comunhão é necessária para a nossa alma, para o bem-estar da nossa alma. É por isso que a gente não pode crer em pessoas que falam: eu vou ser crente desigrejado. Não existe crente desigrejado, existem pessoas que estão apostatando da sua fé em Cristo. Porque todo verdadeiro cristão, ele vai estar unido ao corpo de Cristo
porque fora da igreja não há salvação. Se você não sabe disso, é o ensino das Escrituras. Fora da igreja não há salvação. Deus salva e integra aquela pessoa na sua igreja, o corpo de Cristo. Então lembre disso, porque essa ideia de que eu vou seguir a Deus do meu jeito, não quero compromisso com a igreja, o corpo de Cristo, como se fosse possível. Então esse salmo teria que ser tirado da Bíblia. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa união é agradável, mas ela é também necessária para a edificação do corpo de Cristo e para o testemunho e a pregação do Evangelho que a igreja precisa fazer sobre a face da terra. Então seja comprometido com a sua igreja, porque esta comunhão é necessária. Além de ser agradável e necessária, o Salmo vai nos dizer também que esta comunhão, ela é uma comunhão abençoada. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Depois de dizer que ela é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pela gola das vestes, depois de dizer que ela é como orvalho que desce do monte Hermon, banhando todo aquele vale até o monte Sião, Sião, onde estava o templo, a capital Jerusalém, ali o templo, onde as tribos se reuniam para render graças ao nome do Senhor, como diz o Salmo 122, que também é um salmo de romagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, as tribos de Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Então o texto está dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando fala aqui, nós vamos aplicar isso à igreja. É ali que Deus escolheu estabelecer a sua bênção, ordenar ali a sua bênção. Todas essas bênçãos nós temos agora na pessoa de Cristo. E Cristo nos salva e nos integra ao seu corpo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é ali aonde? Agora na igreja, onde Deus resolveu ordenar a sua bênção. Escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, Paulo que fala agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus foi dada a conhecer aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, na igreja, onde Deus resolveu estabelecer a sua bênção. Como na arca de Noé. Não tinha vida fora da arca de Noé. Todos que estavam fora da arca morreram, pereceram no dilúvio. Mas aqueles que estavam dentro da arca, ainda que fosse um ambiente cheio de animais e bichos difíceis de viver, mas a vida foi preservada ali. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Assim também é Deus com a sua igreja. É ali que Ele resolveu derramar as bênçãos eternas em Cristo Jesus. E se a igreja não serve para você, certamente Cristo também não servirá para você, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele veio para salvar um povo, a sua igreja, e é ali, neste corpo de Cristo, onde Deus resolveu ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Não é uma comunhão temporária, é uma comunhão que começa aqui e prolonga para toda a eternidade. Que Deus te dê graça e sabedoria e que você venha fazer parte desta igreja, o corpo de Cristo, que é ali onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Ele te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos a concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje falamos sobre a beleza da união fraternal, agradável, necessária e abençoada. Não fique fora desta união fraternal, a união do corpo de Cristo. Vamos orar por isto. Querido Deus, nosso Pai, nós oramos pela unidade da igreja, a união mística do corpo de Cristo sobre toda a terra. Todas aquelas igrejas, denominações, onde a Tua palavra é pregada, o Teu nome é honrado, o Evangelho é proclamado com firmeza, com clareza, e vidas são alcançadas e transformadas por Tua graça e misericórdia. Obrigado porque ali na igreja onde o Senhor resolveu ordenar a Tua bênção e a vida para sempre. Obrigado porque nós temos vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E estamos unidos ao Seu corpo, à Sua igreja, pela face da terra. Se há alguém que nos ouve agora, ó Deus, e que o seu coração está carente desta comunhão fraterna do corpo de Cristo, que o Senhor traga de volta, se afastou da Tua presença, se está aderindo a esta filosofia de desigrejados, viver uma comunhão com o Senhor fora da igreja, sem a comunhão do corpo de Cristo, que o Senhor convença-o com a Tua graça, com o Teu favor, a tirar esta incredulidade, a apostasia do coração e voltar à comunhão do Teu corpo, a Tua igreja. Oramos pela proclamação fiel da Tua palavra na nossa pátria brasileira. E onde tiver alguém agora nos ouvindo, nos assistindo, eu rogo a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e a TV Com Brasil. Continue na programação destes canais.